palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? Eis a pergunta que Jesus escuta da boca de Pedro, quando Jesus está fazendo estas parábolas, está narrando estas parábolas. Pedro, diante daquele ensinamento, faz então esta pergunta ao Senhor: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus é sempre dirigida para todos, mas a todos alcança em uma situação pessoal, em uma situação individual. Esta palavra de Deus, que é dirigida para todos, que é lida na Santa Missa para todos e que é refletida também para todos, cada um deve procurar aplicá-la em sua vida, de modo pessoal, de modo individual. Mas a palavra, ela se destina para todos, de modo que não podemos usar como desculpa de que a palavra de Deus não foi dirigida para nós, de que a palavra de Deus não diz respeito a nós. A palavra de Deus diz respeito a cada um de nós que aqui estamos e que escutamos esta palavra. É preciso então, diante da palavra anunciada, proclamada e explicada, se perguntar: como vou viver esta palavra na minha vida? Como esta palavra vai ser posta em prática em minha caminhada? E assim, irmãos e irmãs, a palavra de Deus vai alcançando o seu objetivo, que é chegar em cada pessoa, para despertar em cada pessoa uma atitude, uma reação, quem sabe uma transformação, ou confirmar alguma atitude boa que a pessoa já esteja fazendo ou realizando. Olhemos então, irmãos e irmãs, para este evangelho, sabendo que ele agora é dirigido para todos nós, para que então dele possamos extrair lições para a nossa vida e para a nossa caminhada. O evangelho, irmãos e irmãs, ele termina dizendo esta sentença de Jesus: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Como a palavra de Deus é dirigida para todos, cada um deve entender esta palavra como sendo dirigida para si mesmo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Você então recebeu muito da parte de Deus. Você foi agraciado com muito da parte do Senhor. E aqui Jesus então coloca: a quem muito foi dado, muito será pedido. Quem pedirá? O próprio Deus, o próprio Senhor. Hoje, irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo do mês, que é o domingo da prática da devolução do dízimo. A quem é pedido o dízimo? A todos, a cada um. A palavra de Deus dirige este pedido, esta ordem para todos. Trazei o dízimo no altar do Senhor. Não é uma palavra que a gente pode escolher se pratica ou se não pratica. É uma palavra que a gente tem que se perguntar: como vou viver esta palavra na minha vida? A quem muito foi dado, muito será pedido. E não basta
querer se esconder debaixo ou detrás de uma desculpa. Eu não recebi muito. Você tem a vida, você tem a saúde, você tem o emprego, você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem os bens necessários para a sua vida. Será que isto é pouco? Olhe para aquilo que você tem e veja, olhe e contemple o mundo, quantas pessoas têm muito menos do que você. Sua casa não tem 3 quartos, não tem 4 quartos, não tem nenhuma suíte. Vejam quantos não têm nenhuma casa para morar. Estão no meio da rua. Dormem debaixo das marquises, dormem debaixo dos viadutos. Será que a sua casa não é muito que Deus lhe deu? Será que a sua saúde não é muito o que Deus lhe deu? É claro que vez ou outra aparece aqui, ali e acolá, uma dor, uma doença, uma dor aqui, uma dor acolá. Às vezes precisa ir no hospital, tomar um remédio, fazer um exame, porque esta é também a dinâmica própria da vida. Mas você pode diariamente se levantar, sair de sua cama, ir para uma mesa, tomar um café, se aprontar, ir para o trabalho, voltar do trabalho. Pode fazer isso com as suas próprias pernas. Você vê o que está adiante, você é capaz de escutar o som, você é capaz de ver as pessoas, você é capaz de pegar as coisas, você é capaz de se alimentar sozinho, você é capaz de tomar banho sozinho, você é capaz de andar sozinho pelas ruas. Será que isto não é muito? O Senhor vai dizer na sua palavra: a quem muito foi dado, muito será pedido. Irmãos e irmãs, o Senhor pede a nós que façamos a devolução do dízimo como gesto de fé, não por obrigação. Não, irmãos e irmãs, porque ninguém gosta quando alguém faz uma coisa para você por obrigação ou de cara feia. Nem a gente gosta quando está dentro de casa e pede a alguém: faça aqui esse favor, e a pessoa faz pia a cara. Às vezes a pessoa diz: era melhor que não tivesse feito, então eu vou lá e eu faço. Se a gente não gosta quando alguém faz algo para nós por obrigação, por que Deus gostaria que o nosso dízimo fosse dado por obrigação? Não chega ninguém lá na sua casa com uma faca, com um revólver, ou jogando na sua cara: você tem que dar 10%, diga aí quanto é que você ganha, para eu fazer aqui o cálculo. Não, ninguém chega fazendo isso. Você usa de sua consciência, você usa de sua liberdade, você usa de sua fé, você usa de sua gratidão. Agora, irmãos e irmãs, é preciso ser generoso também com o Senhor. É preciso ser fiel com o Senhor. O dízimo é mensal, é a cada mês que eu devo devolver o meu dízimo como gesto de gratidão ao Senhor. O dízimo deve ser praticado com generosidade e não com mesquinhez e não com a sobra, porque a gente também não fica feliz quando alguém dá para nós a sobra. Quando alguém dá para nós, está aqui. Isso daqui é o que sobrou, foi o que eu trouxe para você. Se a gente não se alegra, se a gente não quer a sobra, por que Deus vai querer a sobra nossa? Deus quer a nossa generosidade, Deus quer a nossa fé, Deus quer a nossa gratidão. A quem muito foi dado, muito será pedido. Um dia seremos julgados pelo Senhor. Um dia estaremos na presença dele, e este dia deve despertar em nós, não o medo, mas a confiança de que fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, a confiança de que procuramos na vida fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina,
a confiança de saber que este Deus é Pai, que cuida e que ama a cada um de nós. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, se não vivermos aquilo que a palavra nos pede, no dia do julgamento teremos medo de Deus, procuraremos fazer como Adão fez lá no paraíso, quando escutou a voz de Deus: Adão, onde estás? Adão tinha pecado, tinha desobedecido ao Senhor, e Adão vai dizer: ouvi tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Acontece que de Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém foge. Todos um dia estaremos diante de Deus, e sabendo que estaremos diante dele, aquilo que Jesus nos orienta hoje no Evangelho, não sabemos quando acontecerá este encontro com o Senhor. Ele aqui usa a parábola de um dono de casa que não sabe a que horas o ladrão virá para roubar, porque se ele soubesse, ele ficaria atento e não deixaria que arrombasse a sua casa. Nós não sabemos quando chegará a nossa hora de partir deste mundo, mas esta é uma certeza que nós temos: um dia deixaremos este mundo. E deixando este mundo, estaremos diante da presença de Deus, para por ele sermos julgados, por aquilo que fizemos e por aquilo que deixamos de fazer, por aquilo que procuramos obedecer ao Senhor. A quem muito foi dado, muito será pedido. O Senhor também, diante de você ou com você, julgará pela sua generosidade, pelo dízimo, se você fez ou não a entrega, porque o Senhor lhe dá. Você tem condições de ser dizimista, você tem condições de ser dizimista fiel, você tem condições de ser dizimista generoso, porque para isso você tem o seu emprego, para isso você tem o seu salário, para isso você tem a sua saúde, saúde para trabalhar, emprego com o qual se sustentar, um salário com o qual manter a sua casa. É claro que certamente não é aquele salário que talvez você quisesse receber, talvez não seja 10 mil, 20 mil, 15 mil reais que você receba, mas você recebe o suficiente para o sustento de sua casa, para o sustento de sua família. Você recebe o suficiente para ter o que colocar na sua mesa diariamente como o seu pão de cada dia. Você não precisa estar de porta em porta, batendo e pedindo uma esmola, se humilhando para pedir um alimento para alguém, para que ele possa lhe socorrer. Você tem o necessário. É a partir disto, então, que Deus lhe pede: devolva o dízimo, entregue o dízimo, ofereça o dízimo com gratidão, com generosidade, não por obrigação, não por imposição. E aqui, irmãos e irmãs, Jesus inclusive fala no Evangelho, logo neste início do Evangelho: vendei vossos bens e dai esmolas. O dízimo não é fruto da venda dos bens. A gente não precisa vender a casa para dar o dízimo. A gente não precisa vender um carro para dar um dízimo. A gente não precisa vender uma moto para dar um dízimo. A gente não precisa sair vendendo o sofá, a televisão, a geladeira, para a gente ter o suficiente para dar o dízimo. A gente já tem o salário com o qual se manter e se sustentar. É com este salário que o Senhor quer que a gente pratique e obedeça aquilo que Ele diz: trazei o dízimo para o templo do Senhor. Assim, irmãos e irmãs, sejamos pessoas que escutam a palavra de Deus, mas escutam com fé. E com fé é capaz de obedecer a esta palavra, sabendo que o Deus que nos pede para devolver o dízimo é o mesmo Deus que não deixará faltar o necessário na nossa casa se obedecermos a sua palavra. É o mesmo Deus, irmãos e irmãs, que manifestou o seu poder e que ainda hoje continua a manifestar-se. Lembro agora
daquela passagem da Sagrada Escritura, em que o profeta Elias, fugindo, ele chega na casa daquela viúva de Sarepta. E quando ele ali chega, ele pede àquela viúva: vai preparar-me um pão para que eu possa comer. Qual é a resposta da viúva? Naquela época estava acontecendo uma grande seca, uma grande fome naquele momento. E a viúva, que tinha apenas o seu filho pequeno, que necessitava dela para se manter vivo, a viúva então disse para o profeta: bem que eu queria fazer isso, bem que eu desejaria fazer isso, mas tenho apenas um punhado de farinha. E este punhado de farinha vou preparar para hoje à noite, comer junto com o meu filho, e a partir de amanhã ficar esperando a morte chegar, porque não tinha mais nada o que comer, porque não tinha mais nada da despensa. O que é que o profeta Elias vai dizer para aquela mulher? Vai, prepara-me um pão com esta farinha, traze-me e eu comerei. E Deus não permitirá que falte a farinha para tu comeres tu e teu filho. E aquela mulher acredita naquela palavra do profeta Elias. Aquela mulher põe fé naquela palavra do homem de Deus. E o que ela faz? Ela vai lá, toma toda aquela farinha, prepara o pão, traz para o profeta come, depois a viúva também come, vão dormir os três ali, porque o profeta estava fugindo, e ali aquela viúva o acolhe em sua casa, e no outro dia, qual não é a surpresa daquela viúva, quando ela vai lá, no local onde ela guardava a farinha, e se encontra a mesma quantidade de farinha. Meus irmãos e minhas irmãs, aquela mulher não morreu de fome. Enquanto lá o profeta esteve, todos os dias tinha a farinha necessária para ela preparar o pão, para ela, para o seu filho e para o profeta. Não morreu de fome. Se abriu àquilo que a palavra de Deus lhe pedia. Meus irmãos e minhas irmãs, certamente essa não é a nossa situação. Certamente você não tem apenas 1 quilo de feijão lá na sua despensa. Você não tem apenas 1 quilo de arroz na sua despensa. Você não tem apenas um pacote de macarrão na sua despensa. Você não tem apenas um pacote de cuscuz em sua despensa. Você tem muito mais. E assim você é convidado a obedecer à palavra de Deus. Trazei o dízimo para o altar, para o meu templo. Deus pede o dízimo para nos provar na nossa fé e na nossa generosidade. Deus é o Senhor de tudo, irmãos e irmãs. Ele criou os céus e terra. Ele pede o dízimo para provar a cada um na sua fé, na sua fidelidade e na sua generosidade. Somos fiéis ao Senhor? Somos generosos ao Senhor? Somos obedientes ao Senhor? Ou somente obedecemos àquela palavra da Bíblia que nos agrada? Isso é bom, eu quero praticar. Ah, isso é muito exigente para mim, eu não quero praticar. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus é dirigida para todos e cada um de nós. Portanto, aqueles e aquelas que aqui estão, ou que nos acompanham por meio desta transmissão, se tem o seu salário, se tem o seu emprego, se tem com o que se sustentar, e se ainda não se tornaram dizimistas, tem que sair daqui hoje com a mente pesada, com a consciência pesada. Como Deus me dá tanto e eu não sou capaz de ser generoso ao Senhor, e eu não sou capaz de devolver ao Senhor, e eu não sou capaz de obedecer à palavra do Senhor. Como eu peço tanto ao Senhor, recebo tanto do Senhor, mas não sou capaz de devolver o meu dízimo na minha igreja, na minha comunidade.
Se ainda não se tornou dizimista, se ainda não é dizimista, tendo o seu salário, tendo o seu emprego, tendo o seu sustento, saia desta missa com a consciência pesada. Volte para casa com a consciência pesada. E procure mudar de atitude. E procure aplicar esta palavra na sua vida. E procure viver esta palavra, que certamente a bênção do Senhor não se acabará, a bênção do Senhor se multiplicará, porque Deus sabe multiplicar, porque Deus sabe abençoar quando a gente é capaz de dividir, quando a gente é capaz de partilhar, quando a gente é capaz de obedecer. Deus sabe fazer um milagre. Aqui nos diz a leitura segunda, o exemplo de Sara. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. Qual era a promessa? A promessa de se tornar mãe, de gerar um filho. Ela acreditou e por acreditar, recebeu, viu a realização da promessa de Deus. Deus também tem promessa com relação ao dízimo. Trazei o dízimo no altar do templo e eu multiplicarei as bênçãos para vós. Deus multiplica quando a gente é capaz de obedecer a sua palavra, quando a gente é capaz de viver na fé a sua palavra. Não nos esqueçamos, esta palavra é dirigida a cada um de nós. Cada um de nós é alcançado, é atingido por esta palavra. Ninguém está dispensado de praticar esta palavra, porque como diz São Pedro, Senhor, esta parábola é para nós ou é para todos? É para nós, é para todos, é para cada um. Cada um deve colocar esta palavra em prática na sua vida. Ouvindo esta palavra, poder se perguntar, como vou viver esta palavra? Como vou praticar esta palavra? Não nos esqueçamos daquilo que diz Jesus no final deste evangelho. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Que o Senhor nos dê a graça da fé na sua palavra, da obediência à sua palavra, e assim nos tornemos dizimistas, fiéis, generosos e obedientes à palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta pergunta que faz Pedro ao Senhor e na resposta que Pedro escuta de Jesus. Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido.